Nós vamos já iniciando com a nossa oração. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo o Senhor pela oportunidade que temos de aprender a cada dia. Senhor Jesus, amado Mestre, nós te pedimos para que as tuas luzes, o teu amor, possam vir até nós, nos envolvendo, nos dando condições com mais força, com mais equilíbrio, para que possamos, Senhor Jesus, nos transformarmos, buscando dentro de nós aquilo que deve ser transformado, aquilo que deve ser modificado. Te pedimos, Senhor Jesus, envolva-nos com o teu grande amor, para que saibamos melhor nos conduzir nesta caminhada terrena, para que possamos fazer melhor aproveitamento e sairmos vitoriosos desta encarnação. Que a tua vontade, Senhor, seja feita em nós. Abençoe o nosso estudo de hoje, que assim seja. Bom, então, hoje nós vamos estudar um pedaço deste livro, Boa Nova. É escrito por Chico Xavier, mas o espírito é o espírito Humberto de Campos. Neste livro, ele coloca algumas questões de grande importância a partir do momento que Jesus começou a sua divulgação, a divulgação do reino de Deus. E junto com as escolhas que ele fez dos discípulos, nós com o tempo vamos estudando melhor, de forma mais profunda, as características de cada discípulo. E neste livro, ele vai relatando, Humberto de Campos vai relatando, as conversas, as vivências que os discípulos tiveram com Jesus. Então é incrível, eu achei fantástico esse livro, é uma sugestão de leitura para quem quiser conhecer, assim, se transferir lá para o passado, para o período que Jesus estava aqui encarnado, e dá para perceber, assim, é surpreendente como que esses discípulos tinham dúvidas, tinham, assim, questionamentos, problemas de compreensão, problemas de fé, problemas internos, de interpretação das palavras de Jesus. E eles questionavam a Jesus. A gente hoje lê o Evangelho, lê a Bíblia e, nossa, a gente se depara com algumas palavras que Jesus disse que são difíceis para a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, né? E então esse livro faz justamente essa viagem, vai mostrando justamente as dúvidas, as dores, os medos, as dificuldades que os discípulos possuíam. Então, cada discípulo tinha alguma característica própria, lhe chamava mais atenção alguma atividade que Jesus fazia, enquanto que outro não tinha tanta curiosidade com uma coisa, ou não se impressionava com uma atitude. Então, hoje nós vamos falar de que todas essas vivências, essas ocorrências que Jesus teve, as atitudes que Jesus teve, nós vamos falar um pouquinho do discípulo chamado Tadeu. É um discípulo que não é muito conhecido, né?
Mas, volto a dizer, esse livro Boa Nova, para quem não estava ali antes, olha só, esse livro aqui, Boa Nova, é fantástico. Quem quiser estudar como é que Jesus vivia na sua intimidade, no dia a dia, onde ele dormia, com quem que ele passava, como que ele chegava num lugar e começava a falar, né? A maneira como as coisas foram acontecendo também ao redor dele. Então nós vamos falar, o título desse capítulo se chama A Luta contra o Mal. Então dessas ocorrências com Jesus, o que mais impressionava os discípulos, e especialmente ao Tadeu, eram esses encontros que Jesus tinha com os endemoniados. O que seriam esses endemoniados? Logo nos leva a pensar em demônio, mas é um termo que era utilizado na época, quando se dizia que alguém estava com o demônio em si, estava possuído pelo demônio, a pessoa que estava, o que hoje nós entendemos, a pessoa que está obsediada, né? Então, por que isso causava essa impressão tão forte? Porque Jesus, todo mundo tentava ajudar essas pessoas, tentava diminuir os sintomas ou fazer a pessoa parar de ter aqueles comportamentos de doido e a pessoa sofria muito, existiam casos muito graves e ninguém conseguia. Mas Jesus, quando foram colocadas essas pessoas diante de Jesus, Jesus simplesmente olhou. Às vezes só olhou, outras vezes falou alguma coisa. E esses demônios, como eram conhecidos, eles saíam, desapareciam. E a pessoa voltava a si, dando um suspiro de alívio e de alegria. Então, lógico, né? Se fôssemos nós os discípulos de Jesus, e o que a gente não ia querer fazer igual? Lógico, a gente gostaria de fazer igual. Então, aconteceu depois de várias vezes que Tadeu acompanhou e se surpreendia muito com isso e ansiava por fazer isto também. Aconteceu que trouxeram uma pobre demente para que Tadeu conseguisse anular a atuação dos espíritos perturbadores que estavam subjugando. Esse termo subjugação ainda é utilizado hoje por Allan Kardec, quando Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele explica os 3 principais níveis de processos obsessivos. Tem o simples, esse processo de obsessão simples é o que nós todos vivenciamos frequentemente. Isso é normal, não é assim, eu acho que aquela pessoa está obsediada ou eu acho que eu estou. Não, a gente sofre processos obsessivos frequentemente, só que são classificados como processos simples. Por exemplo, se eu começo a ter um pensamento repetitivo na minha mente, mas que esse pensamento não é o meu natural, não é um pensamento que eu venho tendo há mais tempo ou vinha tendo há mais tempo. É uma influência que eu posso estar recebendo de algum espírito. E isto já se configura como uma obsessão simples. Agora, tem essas questões. De uma obsessão simples, pode crescendo, até a fascinação, até a subjugação, que daí, no ponto da subjugação, a pessoa já não tem mais controle de si. O que muitas vezes podemos identificar uma pessoa quando a gente diz, essa pessoa tá doida, essa pessoa tá fazendo coisas diferentes que ela nunca fez, ou ela perdeu a consciência de si, já está em estado de subjugação. Isso não significa que todos os estados de perturbação psíquica seja propriamente uma obsessão, mas isso deve ser avaliado, lógico, né?
Mas o que acontece então, o que aconteceu então, quando foi colocado esta mulher para que o Tadeu fizesse isso? Por mais esforços que ele fizesse, por toda boa vontade que ele tivesse, ele não conseguiu. Ele não conseguiu afastar, na época, como diziam, o demônio daquela mulher. E aí, por causa disso, ele caiu em séria e profunda preocupação, em cisma. E aí ele ficou pensando, puxa, mas por que, qual é a razão que o nosso mestre não transmite a nós, seus discípulos, automaticamente este poder de expulsar esses demônios perversos? E ele foi nesse pensamento. E é muito interessante que Humberto de Campos relata, que Jesus não precisava esperar que o seu discípulo viesse e falasse para ele. Jesus já sabia antes. Então Jesus foi criando a situação para que o Tadeu pudesse então chegar para ele e dizer o que estava preocupando a ele. E eu acho que é interessante a gente prestar atenção nisso, porque o que acontece conosco não é exatamente a mesma coisa. A gente sabe que nós todos vamos recebendo, já que nada acontece por acaso, nós vamos recebendo no dia a dia essas situações que vão nos trazendo essas oportunidades de manifestar o que? Nossos sentimentos. Só que, claro, lá na época, Jesus, Tadeu, seu discípulo, Jesus estava ali justamente para fazer esse todo o ensinamento. Então, na época, estava Jesus na frente para escutar. Hoje nós, quem está diante de nós, para que nós possamos manifestar? É aí que entra essa questão, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que muitas vezes nós esquecemos que o nosso próximo é o instrumento de nossa manifestação e evolução. A gente confunde muito, a gente acha muitas vezes que o outro que está na nossa frente é alguém que deveria servir aos nossos desejos. E nos esquecemos que nós estamos aqui encarnados para aprendermos a servir a Jesus. Então, naquele momento, Jesus aproveitou numa noite tranquila e perguntou para Tadeu o que era. Ele escutou, logicamente, primeiro Tadeu explicar, apesar que Jesus já sabia o que ia no pensamento de Tadeu. Então, Jesus disse: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Vamos pensando aí que existem muitas traduções. Qual o objetivo da tua vida? As atividades que tu tem no teu dia a dia, elas são os teus instrumentos de quê? Para quê? Quais são os teus objetivos? Então, Tadeu responde: mestre, meu objetivo é realizar o reino de Deus no meu coração. Muito bem. Muito bem. E aí Jesus diz o que para ele? Bom, se procuras semelhante realidade, por que a exige no adversário em primeiro lugar? Não é o que a gente faz? Por que nós exigimos que o outro tenha um bom comportamento para nos servir? Aí Jesus diz: seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, é indispensável que reconheçamos que todos nós somos irmãos no mesmo caminho. Todos nós somos irmãos no mesmo caminho. Ao outro que no momento
está me desafiando, ou está me perturbando, ou está me causando um sofrimento, ou uma irritação, quem é o outro? Ele está no mesmo caminho que eu, ele é meu irmão também. Então, olha como nós ainda fazemos essas, dá para dizer assim, distinções de classes sociais. Podemos usar isso, né? Nós ainda temos isso em nós. Nós classificamos as pessoas. Quem é mais importante para mim, quem é menos importante? De que maneira que eu trato um, que eu trato o outro? São essas questões que nós precisamos buscar dentro de nós. Porque como é que nós vamos criar o reino de Deus dentro do nosso coração? Se nós não soubermos aproveitar as oportunidades do dia a dia, a presença de outras pessoas diante de nós. Muitas vezes nós interpretamos a presença de algumas pessoas como que se fossem pessoas que estivessem nos atrapalhando, ou pessoas que nos causam algum tipo de irritação. Nós vamos construir o reino de Deus dentro de nós? Vamos lembrando, a felicidade não é deste mundo, disse Jesus. Não é do mundo material. Mas por que então Deus nos colocou aqui nesse mundo material? Justamente porque aqui neste mundo material nós temos as nossas inferioridades filtradas. Sim, as nossas próprias inferioridades, os nossos maiores defeitos, as nossas piores tendências que fizemos no passado, elas estão em nós. Porém, como nós estamos aqui encarnados, a nossa consciência é pequenininha, comparado com todo o conhecimento, todas as tendências, todas as memórias, lembranças e vivências do passado. É pequenininha a consciência que temos aqui. A nossa consciência que nós temos aqui como encarnados, ela está muito mais relacionada àquilo que nos ocorre a nível material. Por isso nós estamos muito mais ligados ao que os olhos enxergam, ao que os ouvidos escutam, a essas impressões que ocorrem ao encostar no nosso corpo material. Mas este corpo material, esta vida aqui, ela também serve como um filtro para aquilo que existe dentro de nós. E isso é uma bênção enorme, porque é muito difícil de evoluir se a carga é muito pesada em cima de nossos ombros. E Deus é tão bondoso conosco que conhece toda a nossa carga negativa, conhece tudo aquilo que precisamos modificar e melhorar em nós. E por causa desse amor e porque Ele nos conhece, Ele filtrou, Ele permitiu esse véu do esquecimento em nós, que filtra a manifestação daquilo que existe de ruim ainda dentro de nós. Então, nas vivências do dia a dia, lembrando, nada, absolutamente nada ocorre por acaso, e não é assim um ou outro acontecimento, não, nada acontece por acaso, tudo está sendo, o que ocorre, vamos dizer assim, é permitido por Deus. Permitido, vamos supor, o mal que ocorre, não é que Deus manda acontecer o mal, mas Deus permite que o mal aconteça, Deus dá liberdade para que o mal se manifeste. Então, quanto a cada um de nós, aquilo que existe aqui dentro a ser curado, Deus amorosamente, Ele nos traz situações provocativas. Justamente para que nós possamos perceber aquilo que se derrama de dentro de nós. E essa interpretação aí que nós nos equivocamos muitas vezes. Quando surge dentro de nós um sentimento negativo diante de alguém que falou alguma coisa ou que fez alguma coisa, a gente recebe aquela provocação, mas derrama em nós não o que existe naquela criatura que está na nossa frente. Derrama em nós aquilo que existe dentro de nós. Vamos fazer uma comparação. Vamos lembrando de uma pessoa, poderíamos simplesmente usar Jesus agora também como exemplo, né? Vamos pensar em Jesus mesmo, porque Jesus é o exemplo que nós precisamos seguir. Diante de Jesus, quantas vezes apareceram criaturas que cuspiram nele, né?
podemos lembrar no momento da crucificação dele. Além de ele estar com uma coroa de espinhos, dele estar carregando um fardo imenso, ainda ele passava curvado e alguns cuspiam no rosto dele. Em nenhum instante de toda essa dor, em nenhum instante, Jesus se irritou, ameaçou. O que ele disse? Ele disse: Senhor, Senhor Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E o que nós estamos pensando? As bem-aventuranças, por exemplo, elas servem para cada um de nós. Então, nós temos que raciocinar. Quando surge dentro de nós algum sentimento negativo, não importa se logo nós pensamos que é por causa da atitude daquela outra pessoa. Não importa que a gente pense isso em primeiro lugar. Nós daí podemos completar e dizer: ah, sim, é por causa da atitude daquela outra pessoa. É por causa do que a outra pessoa me disse, sim. Mas, por causa do movimento desta outra pessoa, é que eu estou tomando consciência do que existe dentro de mim. E essa é a oportunidade que eu tenho para me elevar, para me transformar. Esse é o momento de eu demonstrar a fidelidade que eu tenho a Jesus. Então Jesus disse: o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Então, no momento que nós brigamos, discutimos, impomos algo ao outro, nós estamos entrando, sim, em combate com o outro. Ainda ele disse: jamais esqueçamos do bom combate. O que é o bom combate? É aquilo que a gente já falou tantas vezes. Nós podemos olhar para uma pessoa e dizer não, com brabeza, né? Ou nós podemos olhar para uma pessoa e dizer: não, sinto muito. Agora não posso. Não, não vai dar. Esse é o bom combate. O mau combate é gritar e dizer não e ainda ameaçar. Ou simplesmente virar as costas, não dar nem importância. Esse é o mau combate. Se alguém, olha o que Jesus disse ainda para ele, se alguém te convoca ao trabalho ingrato, não recuse a boa luta, não recuse. Encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre teu irmão. Eu quero dizer que este abraça sempre teu irmão não significa o abraçar com os braços, pelo menos na minha compreensão. Eu quero entender que Jesus disse: abraça sempre o teu irmão, ama ao teu irmão, acolhe o teu irmão, trate bem o teu irmão. Então nós não podemos fugir a estas convocações que Deus nos coloca, ou estas lições que Deus nos dá no momento em que Ele, Deus, julga a cada um de nós como capazes de lidar com aquela situação. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres. Pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos,
Olha que interessante isso aqui. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. O que nós podemos entender disso? Que Deus, Jesus nunca convocou, nunca pediu para que os seus discípulos fossem impor a palavra divina às pessoas, aos rebeldes. Por isso que Jesus, ele sempre amparava aos aflitos, mas aos orgulhosos, aos prepotentes, aqueles que se diziam donos da verdade, Jesus não fazia nada, passava. Não é necessário se impor. Então, Jesus, ele se mantinha calmo, sereno, diante de todas as circunstâncias, por piores que fossem. As piores circunstâncias, o que Jesus fazia? Amparava, amava, mantinha a serenidade, a boa vontade. Então, são esses detalhes que nós precisamos colocar em nós. É muito importante que a gente estude o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, para trazer agora aqui na nossa vida, para a gente praticar, porque não adianta a gente ter teoria, não adianta. Como disse ali o Tadeu, apesar de toda a boa vontade dele, apesar de todo o desejo que ele tinha em afastar os demônios daquela pobre mulher endemoniada e estava subjugada pelos espíritos perversos, apesar de toda a boa vontade dele, sendo um discípulo de Jesus, ele não conseguiu. Adianta nós termos a teoria? Adianta nós termos ampla, extensa boa vontade? Se não conseguirmos sentir. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas ao teu redor. Aí isso Jesus questionando ou aconselhando ao Tadeu. Vamos percebendo que Jesus, ele sempre fazia com que todas as pessoas ao seu redor parassem para pensar, para justamente conscientizar seus sentimentos e pensar no que devemos fazer. Então, olha o que ele diz. Se os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas ao teu redor, não esqueça o teu próprio trabalho. Qual é o próprio trabalho? Tudo se referindo à resposta que o Tadeu deu. Construir o reino de Deus em meu coração. Se padecem no inferno das ambições desmedidas, olha o que ele disse, padecem, quer dizer, se estão adoecidos nas ambições desmedidas, e pior, ele disse, padecem no inferno das ambições desmedidas. Olha o que é a matéria que pode nos levar ao inferno. O desejo de matéria pode nos levar ao inferno. O inferno de sofrimento, não ao local inferno, né? Aí Jesus aconselha, neste momento, caminha para Deus. Olha que aqui Jesus não disse, se aqueles que estão padecendo no inferno das ambições desmedidas estão ao teu redor, para tudo que tu está fazendo e vai lá convencer eles. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse, caminha para Deus. Porque nós podemos julgar os outros em seus comportamentos e até mesmo nos irritar por causa do comportamento dos outros. Podemos. E eu acho que até é bem normal isso acontecer dentro do nível evolutivo que nós estamos ainda como
classificados ainda com um nível de orgulho e egoísmo muito alto. Então, se alguém faz alguma coisa que lá no fundo eu também gostaria de fazer, mas eu sei que não posso, então eu posso me irritar mais ainda com o comportamento daquela pessoa. E desejo modificar aquela pessoa. E eu desejo impor para aquela pessoa minhas ideias, meus pensamentos. Até porque talvez vai ser mais fácil para mim se eu estiver rodeada de pessoas que também estão no caminho de Deus. Não vou sofrer tantas tentações ou tantas provocações. Ficarei desta forma mais acomodada. Ou será que nós podemos pensar que se essas outras pessoas não estivessem fazendo essas coisas, não afloraria de dentro de mim também aquilo que eu preciso conscientizar e transformar em mim? Então, olha o conselho que Jesus dá. Diante dessas situações provocativas, diante dessas pessoas que possuem essas ambições desmedidas, diante daqueles que sofrem, que estão doentes, o que nós temos que fazer? Nós temos que caminhar para Deus. Então, neste momento, nós pensamos, mas ir até lá naquela pessoa e tentar transformar ela, impor a palavra divina, fazer com que aquela pessoa se modifique, não é caminhar para Deus? Caminhar para Deus é transformar os próprios sentimentos. É exemplificar através da verdade transformada na vontade de Deus, a verdade íntima manifestada. Quando alcançamos, então, a autotransformação para sermos semelhantes ao que Jesus fez. Outro ponto que Jesus disse: se lançam a perseguição contra a verdade, o que fazer? Aqueles que lançam uma perseguição contra a verdade divina, contra o bem, o que se deve fazer? Jesus diz: tens contigo a verdade divina, que o mundo não poderá te roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. Então são esses grandes patrimônios que nós precisamos desenvolver em nós, as virtudes, os verdadeiros tesouros. Nós construímos dentro de nós através da transformação dos nossos sentimentos, pensamentos e vontades, e ações, lógico. Aí Jesus disse assim ainda: além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus. Isso aqui eu estava lendo e eu pensei, puxa, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus. Eu logo não consegui entender isso. Pensei, mas como? Mas será perguntado unicamente o que fizestes do mundo interior que pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Então, o que quer dizer? Ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus. Será que não é justamente isso? Transformar o outro? Eu acho que esses são os maiores embates. Por que acontecem guerras pequenas dentro dos lares? E por que acontecem guerras grandes, essas mortes e tudo mais? Por quê? Por que as pessoas brigam umas com as outras? Não é isso, querem impor o seu desejo, a sua vontade. Então, quando Jesus diz para ele, além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, que é justamente
sobre a ação do outro. A responsabilidade que eu tenho é com a minha própria ação. Então, Jesus disse: Tadeu, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos, de seus irmãos. Será que tu andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Que está com essas preocupações de ir retirar os demônios dos outros? Olha o que Jesus aconselha ao seu discípulo. Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças que em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Olha o que Jesus aconselha, aceita a luta sempre que fores julgado digno dela. Quem é que nos julga dignos de uma luta? Deus. Deus é que coloca um degrau na nossa frente e nos convida aos esforços necessários para subir nele. Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Mas isso não nos dá o direito de ficar reclamando quando Deus nos dá um fardo a carregar. E mais ainda, se nós conseguirmos sair da reclamação, da queixa, da lamentação pelos fardos que recebemos na vida, o que é que vamos fazer? Se nós conseguirmos parar de reclamar, de nos queixar com um fardo colocado em nós, com uma prova, com um problema, com um degrau, com um peso, se nós conseguirmos entender que é uma lição que Jesus está nos trazendo e que Deus nos identificou maduros, capazes para fazer este enfrentamento ou para fazer este aprendizado ou para pagar essas contas ou para vencer esta prova, esta expiação, se nós compreendermos, se nós pensarmos isso, o que vai acontecer dentro de nós? Nós vamos serenar. Porque automaticamente nós vamos desenvolvendo a fé em Deus, porque se Deus me identificou capaz de seguir neste caminho, quem sou eu para dizer que eu não vou conseguir? Porque eu só tenho uma mínima consciência de mim. Deus conhece tudo que existe dentro de mim. E Deus ama a cada um de nós. Deus ama muito a cada um de nós. Nós não conseguimos mensurar o amor de Deus por nós. Por que não? Porque simplesmente nós não somos capazes de amar alguém da mesma maneira que Deus é capaz de nos amar. Então, pelo menos nós temos que desejar compreender que as intenções, que os objetivos de Deus conosco é nos conduzir num caminho luminoso, num caminho em que nós vamos apenas em crescimento. Crescimento moral, crescimento espiritual, crescimento de felicidade, de paz, de amor. Então, quantas lições existem hoje e já há 2000 anos, mas agora com o Espiritismo veio nos trazendo este Consolador para nos esclarecer os ensinamentos de Jesus. Hoje nós estamos recebendo lições de grande importância e o livre-arbítrio faz de nós responsáveis pela escolha que fizermos a cada dia, diante de cada situação que a vida vai nos trazendo. O livre-arbítrio que Deus nos deu nos faz responsáveis por cada decisão que tomamos. Então, cada gesto, cada olhar, cada instante é uma bênção divina e nós podemos
tomar esta bênção divina e nos deixar envolver por este amor divino, nos alçando, nos conduzindo, nos impulsionando, ou nós vamos colocando nossas próprias vontades, como tendências de passado, como vaidades, como desejo de poder, como tantas outras coisas, e vamos nos conduzindo por caminhos que logo, logo vão nos trazendo tristezas. Deus vai permitindo que o mal aconteça, para que nós não nos desviemos por longo tempo nos caminhos errados, nos caminhos que nos conduzem à dor e sofrimento. Por isso nós podemos sempre levar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo sempre por tudo que temos, por tudo que somos, e devemos e podemos pedir a Jesus que Ele nos dê força e nos dê coragem para fazermos todos os enfrentamentos que a vida nos traz, para que possamos assim ter o bom combate no dia a dia, construindo o amor dentro de nós e ao nosso redor. Vamos assim encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo ao Senhor, a Deus por tudo, pedindo também a Jesus as bênçãos a todo o nosso planeta, a todos os que sofrem. Agradeço a vocês a participação, desejo uma boa semana a todos. Boa noite.